Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Joyce, professora de português e inglês. Hoje eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de interpretação de texto em inglês. Na aula passada eu ensinei para vocês sobre algumas dicas de redação dissertativa argumentativa. Espero que você tenha visto. Se ainda não viu, vou deixar o link aqui nos comentários. Depois você vê lá. E eu vou pedir para você, se você estiver gostando do conteúdo que eu estou passando, para deixar o seu like, se inscrever no canal, porque assim eu vou saber se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. E se estiver te ajudando, se vocês estiverem gostando, eu posso fazer mais, dar mais dicas para vocês. Então eu conto com a sua ajuda para eu saber se você está tendo bons resultados. Beleza? Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de interpretação de texto em inglês. Alguns alunos meus pediram para eu passar alguma coisinha sobre isso, então eu resolvi trazer aqui para vocês como vocês interpretaram o texto melhor em inglês. Então pode ser no Enem, que cai muita interpretação, só cai interpretação de texto, né? No Enem, que é para quem ainda não conhece o formato, quando você escolhe a matéria em inglês, é só interpretação de texto, tá? Então são 5 questões de interpretação de texto no idioma, tá? E alguns vestibulares também são assim, e concursos também, muita coisa é interpretação de texto, tá? Então você sabendo interpretar um texto, você sabendo o que aquele texto está querendo dizer, mesmo que esse texto não precisa ser um texto exatamente, tá, gente? Pode ser uma frase, pode ser uma imagem, qualquer tipo de texto, tá? Seja ele verbal ou não verbal, você sabendo interpretar, você consegue ter bons resultados. Esse assunto, pessoal, eu sempre costumo passar para os meus alunos em sala de aula. Então, se você já é meu aluno ou já foi meu aluno, você já deve ter ouvido alguma coisa sobre o que eu vou passar hoje. É bom que vai fazer você aprofundar os seus conhecimentos, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê um texto todo em inglês. Cheguei lá, onde eu estou fazendo lá a prova, o concurso, sei lá o que é que eu estou fazendo. Primeira coisa, eu vi um texto em inglês. O que eu tenho que olhar antes de tudo? Tem alguma imagem? Tem alguma figura? Qualquer figura que tiver vai te ajudar na interpretação desse texto, tá? Então, se você tiver lá, tem a imagem de uma pessoa que você conhece, tem a imagem de uma pintura, tem a imagem de animais, de flores. Só de você olhar a imagem, você já vai ter uma ideia do que aquele texto está querendo te dizer. Geralmente no Enem, todos os textos vêm com alguma imagem, mesmo que seja uma imagem pequena, uma figura, alguma coisinha de visual vai ter, tá? Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, se tiver, você olha e tenta entender pelaquela imagem o que pode estar querendo dizer. A segunda coisa seria, que também é uma imagem, não deixa de ser, seriam gráficos, tabelas, tá? Então, se tiver alguma coisa disso, você analisa bem. Então, tem um gráfico lá, você analisa sobre o que está falando aquele gráfico, qual que é o título daquele gráfico, qual que é o título daquela tabela, tem números, tem sinais, o que tem naquela tabela. Só daí eu já consigo entender alguma coisa também do texto. A terceira dica é você olhar as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? As palavras cognatas são as palavras que nós usamos no português que se parecem com o inglês. Então, geralmente, elas vão ter pronúncia diferente ou alguma coisa na grafia, na escrita vai ser diferente. Então, vamos pegar um exemplo aí, uma palavra cognata em inglês. Banana, chocolate. O que mais? Library. Sempre tomando cuidado com os falsos cognatos, porque library é um falso cognato, né? Library é biblioteca e não livraria. Então, analisando os cognatos. Tudo que você vê lá que te parece com um português, que aparenta estar em português, é um cognato. E também analisar os estrangeirismos. E o que são os estrangeirismos? São as palavras
do inglês. No caso, pode ser de qualquer outro idioma que nós usamos no português. No caso, como você vai estar vendo um texto em inglês, são as palavras em inglês que nós usamos no dia a dia. Que tipo de palavras são essas? Shampoo, que mais nós podemos falar em um estrangeirismo? Meus alunos conhecem bastante sobre isso, que eu falo bastante com eles. Podemos dar um exemplo aí, hot dog, short, etc, né? Tem vários estrangeirismos. Então, se você vê lá alguma coisa que a gente usa no dia a dia, palavras de tecnologia também são muito, a maioria delas é em inglês. Então, podemos ver aí Twitter, Instagram, Facebook, internet, e-mail, tudo isso são estrangeirismos que nós usamos no português. Então, você viu essas palavrinhas lá, você já tem uma noção do que está falando. Não confundam, gente, estrangeirismo com palavras cognatas, tá? Palavras cognatas são as que parecem com português e os estrangeirismos são as que realmente são em inglês e nós usamos no português, tá? Então, banana é uma palavra cognata, porque em português nós não falamos banana, nós falamos banana. Agora, um estrangeirismo, hot dog, é uma palavra em inglês, nós usamos exatamente como ela é no português, certo? Outra dica aí que eu posso dar para vocês são as palavras que você já conhece. Então, não são as palavras cognatas, nem estrangeirismos, mas é uma palavra mais conhecida, vamos supor, world. Muita gente sabe que world é mundo, que é bem usada essa palavra. Love, todo mundo sabe que é amor. Então, palavras que você já conhece, pode ser do seu vocabulário, do seu dia a dia, que você já sabe, às vezes você joga um jogo na internet, então você já sabe uma palavra, um vocabulário, né, sobre isso. Então, você sabe que easy é fácil, por exemplo. Você sabe que sorry é desculpa. Então, são palavras conhecidas. Então, você vai analisar essas palavras que você já conhece, juntar tudo aquilo que você já olhou, as imagens, as figuras, os gráficos, tabela, as palavras cognatas, os estrangeirismos, você vai juntar tudo isso com as palavras que você já conhece e vai tentar formular o sentido geral daquele texto. Então, a gente não precisa traduzir frase por frase, palavra por palavra, porque muitas vezes, gente, vai aparecer palavras que você não sabe, que você nunca viu, que você não tem noção nenhuma do que está falando, tá? Então, também tem uma outra dica, gente, palavras que lembram outras, tá? Então, por exemplo, uma palavra derivada de love, que é amor, lovely, que pode ser adorável. Se tem o love ali, você já sabe que é alguma coisa relacionada a amor. Então, se tiver alguma palavra assim relacionada ao que você já sabe, você pode também depreender um sentido daquilo. Então, não vai precisar de você traduzir palavra por palavra, frase por frase. Você tenta ver o sentido geral daquele texto. O que aquele texto, aquele contexto está querendo te passar. E aí você vai lá nas alternativas, que geralmente é múltipla escolha. Então, Enem, vestibular, concurso, é múltipla escolha. Você vai lá nas alternativas, vai ler as alternativas. Conforme você vai ler a primeira alternativa, você vai lá no texto encontrar onde que está falando sobre isso. Onde que está falando sobre esse assunto? Você volta lá e vê. É aquilo? Está relacionado com a primeira opção? Ah, não é a primeira opção, não tem nada a ver com isso, não está falando nada disso. Então, vamos para a segunda opção. Lê a segunda opção, volta lá no texto. Onde que pode estar falando sobre isso? Vê alguma palavra conhecida, uma palavra que liga aquilo, volta lá no texto. É essa a resposta? E assim você vai fazendo até achar a resposta certa. Beleza? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo, gente, um link de um site que vai te direcionar para algumas questões do Enem para você poder fazer, tá? Do Enem em inglês para você poder fazer. Então, vocês já podem responder na página mesmo, vocês podem responder e depois ele vai te dar o resultado, se você acertou todas, se você não acertou. Então, eu queria que vocês fizessem lá para vocês treinarem as habilidades de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar, deixar aqui nos comentários, beleza? Eu vou estar aberta aí a tirar as dúvidas de vocês, sugestões também, se quiserem me passar, conto com vocês aí, acredito em vocês, beijo, tamo junto!